Colossenses capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 8. Do 8 até o 15. Assim está escrito: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do coração do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quanto a vocês, estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne. Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs aos desprezos, triunfando sobre ele na cruz. Amém. Eu quero falar sobre a divindade de Cristo e a sua obra redentora. O apóstolo Paulo, ele chama a atenção e alerta para a necessidade de a igreja não permitir ser aprisionada. A expressão que Paulo utiliza é que os irmãos não se deixem ser enredados, aprisionados por conhecimentos secundários que não têm a Cristo como fonte de inspiração. Nessa mesma linha de pensamento, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, Paulo, ele vai tratar sobre isso. Então Paulo, ele vai escrever dizendo que quando ele foi até eles, ele não foi com sublimidade de palavras, persuasiva, de sabedoria humana. Porque ele diz, quando eu fui até vocês, eu nada decidi saber, a não ser Jesus Cristo. Então, quando ele escreve aos Colossenses, ele trata inicialmente de algo muito similar a isso. A plenitude de Deus que os falsos mestres presumem oferecer, ela reside unicamente na pessoa de Cristo. Então, eu quero propor uma reflexão naquilo que Paulo ele trata em suas palavras, dirigindo-se a essa igreja. A primeira coisa que Paulo chama a atenção é para a totalidade do Pai na pessoa do Filho. Paulo, ele diz que em Cristo, versículo 9, Paulo ele diz, porque nele Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A totalidade de Deus está em Jesus Cristo, está no Pai. E Jesus, ele usa
de palavras similares a essa, ao dizer para os seus discípulos, por exemplo, que quem via ele, via o próprio Pai. E quem conhecesse a ele, também conheceria o Pai. Deus em Jesus se manifestou na forma em que tanto as crianças ou pessoas simples entendam, e que ao mesmo tempo permanece uma fonte inesgotável para os mais eruditos e intelectuais exigentes. Então Jesus Cristo, ele se revela para as crianças, se revela para aqueles que sejam pessoas de menos conhecimento, mas ao mesmo tempo ele é uma fonte inesgotável até mesmo para o mais sábio dentre os homens. Todas as perguntas da visão de mundo desembocam na busca por Deus. Cristo não deixa transparecer traços isolados da divindade, porque nele habita a plenitude de Deus. Ele não expressou apenas uma parte, mas ele expressou a plenitude do Pai. Nele habita essa totalidade do Senhor, ou seja, Deus em toda a sua essência. Por essa razão, ele é a resposta a todas as perguntas, não teoricamente, mas vivamente em sua pessoa. Jesus Cristo, ele é o Deus encarnado, como diz João no Evangelho, no seu primeiro capítulo, quando ele diz que o Verbo se fez carne. Jesus, ele é o Deus encarnado, meus amados, que habitou entre nós, que veio ao nosso encontro para redimir-nos das nossas condições. Quem busca seriamente por Deus, deseja obtê-lo inteiro. Para essa pessoa, a igreja atesta em tom triunfante e imperturbável certeza que toda a plenitude da divindade está em Cristo. Essa é a bela certeza da mensagem cristã. Obviamente, um escândalo e um absurdo para toda a lógica humana. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que Jesus Cristo, ele é loucura para os judeus, escândalo para o grego, porque ele decidiu, meus amados, agir dessa maneira. Obviamente, a lógica humana não consegue compreender a plenitude de Deus residindo em um homem. Porém, para nós redimidos, tudo aquilo que Jesus Cristo realizou é força e sabedoria de Deus, captada precisamente pelos filhos, aquele que assimila toda a revelação de Deus para a humanidade. Então em Cristo reside a totalidade do Pai na pessoa do Filho. Segunda coisa que Paulo trata é da nossa união com Cristo por meio do abandono do pecado. O versículo 11, Paulo ele diz: também nele vocês receberam a plenitude, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Em Cristo Jesus, o ser humano ele se reencontra com Deus, não de maneira teórica, mas de modo real, como pessoa criada segundo a sua imagem, que foi destruída na queda do pecado, e agora salva e renovada. Jesus, ele reestabelece, meus queridos. Jesus, ele refaz a nossa amizade com o Pai, que havia sido obstruída em algum momento. Vocês, quando criança, ficaram de mal, já ficaram de mal de alguém? Põe o dedinho assim para... Estamos de mal? Não falamos mais? Já aconteceu isso? Conosco aconteceu em relação ao Pai mediante a queda, meus queridos.
Estávamos de mal de Deus por conta do pecado, por conta da natureza caída. E Jesus Cristo, Ele é aquele que veio para estabelecer esse elo, meus amados, de nos unir novamente com o Pai, mediante o seu sacrifício. Então a Bíblia diz que nós nos unimos a Cristo, e somos por isso coparticipante das suas realizações. Aleluia! Em Jesus nós tomamos o caminho inverso, que foi equivocadamente estabelecido por Adão, meus amados. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele diz que Jesus Cristo, ele é o segundo Adão, porque o primeiro Adão, ele fracassou, meus irmãos. A ordem de Deus, as orientações de Deus foram desobedecidas por Adão. E o pecado, ele adentrou a natureza humana por causa do primeiro. Mas Paulo, ele diz que assim como o primeiro Adão, como por um homem, o pecado, ele habitou e ele reinou na humanidade durante muito tempo, também por um homem, o pecado ou as consequências, aquilo que a sua influência, elas foram removidas também por um homem que Paulo chama de o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Enquanto ele sai da luz para as trevas, o primeiro Adão, nós saímos das trevas para a luz, meus irmãos. O primeiro Adão, ele estava em uma condição de luz plena, mas ele decide sair dessa condição de luz e ir para as trevas. O segundo Adão e todos aqueles que lhe seguem, toma o caminho inverso, como o apóstolo Paulo diz que ele nos tirou das trevas, nos trazendo para a sua maravilhosa luz. Outra coisa, a união com Cristo se dá por meio da circuncisão, porém não a que era observada pelos judeus, não a circuncisão na carne. A circuncisão na carne era símbolo de uma aliança do povo de Deus com ele. Só que já na antiga aliança, os profetas já vinham denunciando que essa circuncisão, ela não era suficiente para aproximar o povo verdadeiramente de Deus. Tanto é que o profeta Joel, ele vai dizer: circuncidai os vossos corações e não a vossa carne. Então a nossa união com Cristo, ela se dá por meio de uma circuncisão, mas não mais aquela que era realizada na antiga aliança. A circuncisão observada, que Paulo menciona, não é realizada por mãos humanas, nem acontece na carne. Esse simbolismo, ele acontece no nosso interior, meus amados. Esse simbolismo, ele acontece no íntimo do nosso ser. Tudo o que foi realizado no passado, temporariamente, era apenas um símbolo daquilo que ocorreria de maneira definitiva. Aleluia! Agora nós estamos unidos a Cristo, meus irmãos. Nós fomos unidos a Ele por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Terceira coisa que Paulo aponta, nesses versículos a qual fizemos a leitura, é para a morte e ressurreição em Cristo, não a morte e ressurreição de Cristo, porque essa está documentada. A morte e ressurreição de Cristo, ela está documentada, não apenas por meio do registro bíblico, mas até mesmo por meio do registro histórico. Se você lê a história dos Hebreus, de Flávio Joséfo, que era um judeu que nem cristão era, ele registra na sua história que houve um homem piedoso naquelas regiões e que conseguiu agregar em torno de si um grupo de seguidores e que foi morto pelos romanos. E Flávio Joséfo diz: e segundo os seus seguidores, ao terceiro dia ele ressuscitou.
Se você lê a história de Suetônio, um historiador romano, ele fala sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Morte e ressurreição de Cristo está documentada, meus amados. Não só nas escrituras sagradas, mas até nos livros históricos. Só que Paulo, ele chama a atenção para a morte e ressurreição em Cristo. Ele está falando de nós, ele agora já não está falando mais de Jesus. Deus utilizou a sua força divina de maneira singular quando ressuscitou aquele que morreu por nós, carregando a nossa culpa e aflição. Observamos nesse caso o processo de como uma pessoa torna-se crente. Na realidade, e de modo geral, é ser ressuscitado junto com Cristo, por meio da fé, pois ela continua sendo algo por meio do qual o ser humano ele é ressuscitado. Em Cristo, por meio da fé, todos nós ressuscitamos, meus irmãos. Saímos de uma condição de mortos para uma condição de vivos. Aqueles que estão sem Cristo, meus irmãos, as Escrituras diz que estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Quem realmente crê na eficácia do poder de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, coloca-se assim pessoalmente debaixo da eficácia desse poder, sendo ressuscitado com Ele, e transladado de uma vida para uma vida verdadeiramente nova. Veja o que o apóstolo Paulo ele diz no verso 12 e o 13. Paulo vai dizer, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, ele está falando de nós, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, meus amados. Foram todos. O nosso irmão Rafael nos antecipou dizendo que não há mais condenação. Foi anulada, meus amados, toda a sentença de morte. Ela foi pregada, como diz a sua Bíblia, na cruz do Calvário. Lá foi estabelecido o perdão para as nossas transgressões. Que maravilha, meus irmãos. Que bênção. Podermos ter o privilégio de usufruir daquilo que Cristo fez voluntariamente na cruz do Calvário para anular uma sentença de morte que já havia sido lavrada para cada um de nós. Aleluia. Unicamente assim é possível ganhar a nova vida, pela qual anseiam os seres humanos. Ela foi ganha para os colossenses, já que é verdade que são crentes. Então importa também para nós que obtemos a fé, que nos torna participante de Cristo, ressuscitado e nos coloca em uma nova vida como ressuscitados juntamente com Ele. Se nós fomos condenados à morte com a queda de Adão, agora nós somos objeto do sacrifício de Cristo Jesus e obtemos por meio dele a ressurreição juntamente com ele. Paulo diz que nós estávamos mortos, meus irmãos, e o sacrifício de Cristo nos deu vida. Aleluia. Quarta coisa que Paulo menciona é para o pagamento da dívida mediante o sacrifício. Uma dívida foi paga, meus irmãos. Uma dívida foi paga. Dívida essa que nós não tínhamos possibilidade de fazer a quitação dela. Nós não tínhamos como pagar essa dívida. Seria impossível. A lei é comparada a um certificado de dívida escrito de próprio punho pelo devedor.
Jesus, ele nasceu sob a lei, sob esse regime da lei, sujeito às suas exigências e maldições. E na cruz ele tornou-se pecado por nós e sofreu a maldição da lei contra a injustiça. Então ele veio para efetuar um pagamento, meus irmãos. Jesus, ele veio para efetuar um pagamento da qual nós não tínhamos possibilidade de fazê-lo. A nota promissória jamais poderia ser arbitrariamente rasgada por nós, os culpados. Nós tínhamos uma dívida, irmãos, e estava lá o nosso nome registrado, e nós não podíamos arbitrariamente remover o nosso nome dali, sem que houvesse o pagamento dessa dívida. Só que nós não tínhamos recursos para fazê-lo. Não haveria possibilidade de maneira nenhuma. E o texto diz, meus amados, que Jesus Cristo, ele veio justamente para pagar aquilo que estava constando lá em nosso nome. Não é sem motivo, meus irmãos, que quando Jesus Cristo, ele inspira na cruz do Calvário, as suas palavras, elas são: está consumado, está pago. Sabe aquele respiro que você tem quando a última parcela foi paga de algo que te trouxe uma dificuldade muito grande, que foi penoso para pagar? Quando você paga a última parcela e você fala: ufa, que alívio. Jesus Cristo chega na cruz do Calvário, ele cumpre todo o propósito de Deus, e as suas palavras são essas, meus amados: está quitado. A última parcela foi paga, a última parcela do boleto, da nota promissória, está consumado, diz Jesus Cristo. Aleluia. Como todo devedor real, somos refém indefeso da nossa dívida. Foi então que Deus, ele interveio. Ele o fez de forma pública perante os olhares do mundo, perante os olhares do céu, do inferno. Ele cancelou o débito, meus amados, quitando a dívida que estava no nosso nome. Na execução da sentença de morte sobre Jesus, enquanto ele esteve pregado no madeiro, Paulo, ele vê o cancelamento da sanção de morte que havia contra os transgressores da lei, meus irmãos. Aquele que transgredia a lei, ele teria que sofrer as sanções da lei. No entanto, as sanções, nesse caso, nós não tínhamos como lidar com ela. Nós não temos como lidar com as consequências do pecado. Nós não temos como lidar com ela. É por isso que Paulo diz que o salário do pecado é a morte, porque é para lá que ele nos conduz. Nós não temos como lidar com as consequências. Jesus Cristo, ele veio justamente para anular tudo isso nas nossas vidas, nos fazendo novamente caminhar em harmonia, em comunhão com o Pai, tal como havia acontecido no início, no princípio da criação no Éden, com Adão e Eva. E Jesus, ele veio para nos proporcionar viver de maneira similar àquilo que acontecia no início da criação de Deus. O crente não está mais sujeito à ameaça dessa condenação. Tão somente nos resta considerar isso um fato inconcebível, agradecendo por ele, com o coração aliviado e consciência liberta, meus irmãos. Jesus, caminhando aqui para o nosso final, Jesus, ele subjugou toda a condenação da lei na cruz do Calvário, meus irmãos. Toda a condenação da lei foi subjugada por Jesus Cristo. Em Jesus, a aliança que havia se rompido pelo pecado é refeita.
Nele nos tornamos novamente amigos de Deus. Podemos desfrutar dessa amizade, sobretudo tendo acesso à sua presença. Agora nós não mais somos impedidos de nos aproximar de Deus, meus queridos. Agora nós não precisamos mais de alguém que faça um elo entre nós e Ele. Nós não precisamos de um intermediário. Nós podemos chegar direto à presença de Deus. O caminho foi aberto. A porta que estava trancada agora foi destravada. E nós temos acesso para poder entrar na presença do Senhor. Como havia os compartimentos dentro do templo e também no tabernáculo, nós podemos adentrar ao Santo dos Santos, meus irmãos. Podemos chegar no local da habitação do Senhor, porque o caminho que nos estava obstruído, toda a obstrução ela foi removida por Jesus Cristo, e agora nós podemos chegar na presença do Pai. Que maravilha, meus irmãos, porque a divindade de Deus em Cristo, bem como todo o seu ato sacrificial, que nos liberta de todas as condições que nós vivíamos, de todo ato pecaminoso, a sua obra redentora nos proporciona essa oportunidade. Cheguemos ao trono da graça, cheguemos à sua presença, porque Jesus Cristo nos proporcionou esse privilégio de alegria, de poder estarmos na presença do Senhor. Glória a Deus, e louvado seja o seu santo nome, para a glória do nome santo do seu Filho Jesus Cristo. Deus em Cristo abençoe a todos, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia.